Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Anclivepa São Paulo. Meu nome é Bruna Bertoni, eu faço parte aqui do núcleo de cirurgia da Anclivepa, também sou contratada do hospital público, então se você estiver por aqui fazendo um curso ou fazendo estágio no hospital, com certeza a gente vai se encontrar. E o tema que eu trouxe hoje para a gente conversar é sobre a ressecção lateral do conduto auditivo, tá? Ou também descrita nos livros como aeração ou técnica de ZIP. E aqui, gente, o que a gente vai tentar conversar hoje? Quais são as principais indicações, né? Quando indicar realmente essa técnica e como realizá-la. Para a gente começar, vamos começar falando um pouco sobre anatomia, né? Que, como vocês já sabem até aqui, né? Se você gosta de cirurgia, você precisa saber anatomia, né? Isso é o básico, a gente precisa entrar numa cirurgia sabendo toda a anatomia desse paciente, tá certo? Então, aqui vamos começar falando sobre a parte de pina de orelha, né? Então, aqui na ponta a gente tem a parte do ápice, tá? Nessa parte aqui, hélice lateral, aqui a antihélice, o tragus e o antitragus, tá? Então, essas são algumas particularidades anatômicas que a gente tem dessa parte de pina de orelha, tá? E há algumas diferenças em relação aos felinos e caninos, né? Então, os felinos, eles têm essa parte da antihélice um pouquinho mais robusta, né? Tem algumas involuções ali a mais do que as dos cães. E eles também têm um acúmulo de colágeno
maior, né? Uma deposição de colágeno maior, então faz com que a orelha deles não tenha tantas variações anatômicas, né? Que ela seja mais ereta, né? Já a dos cães, ela apresenta, então, mais dessas variações anatômicas, então, podendo aí ser ereta, pedunculada, também naquele formato mais envelope, né? E tudo isso vai predispor, né? Dependendo de qual variação anatômica, a possibilitar ter mais otites aí. Agora falando um pouco da parte da anatomia, né, um pouco mais interna, né? Então, primeiro, a gente começa entrando no conduto externo, certo? Aqui eu coloquei uma diferença entre a orelha aqui humana e a de um cão, né? Então, para a gente entender a diferença dos condutos, né? Aqui nos humanos a gente tem aqui o conduto retilíneo, né? E nos cães a gente tem esse formato mais em L, tá? Então, esse formato faz com que a gente consiga proteger mais, né, a bula timpânica, porém, dificulta na parte de drenagem, de ventilação desse paciente, né? Dificulta aí a parte de aplicação de medicação, tá? Então, que muitas vezes vai culminar aí com o desenvolvimento aí de doenças. Adentrando um pouco mais ao conduto, então, já indo para a parte média do conduto, a gente tem a membrana timpânica e a bula timpânica, né, aqui. Então, vamos pular aqui para essa parte, né? Os ossículos, certo? Então, martelo, bigorna e estribo, que fazem a parte aí de transformação, né, do som em vibrações, eles captam essas vibrações sonoras, né? E eles vão mandar lá para a parte de ouvido interno, né? Onde a gente tem a cóclea, onde a gente tem aí o sistema vestibular. Então, essa parte do ouvido interno, ela vai ser responsável pela transformação, então, dessas vibrações em impulsos elétricos nervosos e também a manutenção aí do equilíbrio, tá? Em relação às otites, né? Então, quando a gente tem, né, quando esse paciente vem encaminhado, muitas vezes, já de uma dermato, a gente entendendo a anatomia, a gente consegue entender aonde é que esse paciente tem acometimento, né? Onde está sendo, onde está essa otite, né? De acordo com a nomenclatura que vem ali pra gente do encaminhamento, né? Então, por exemplo, né, nas otites externas, né, a gente tem inflamação, então, do conduto, né, vertical e horizontal, a gente não tem acometimento aí da bula timpânica. Já nas otites médias, a gente sim tem acometimento tanto da membrana timpânica quanto da bula, tá? E nas otites internas, né, a gente acaba tendo principalmente alterações neurológicas, né, mais específicas, e isso muitas vezes por conta aí de uma otite média não tratada, né? Então, uma progressão dessa otite média. Em relação aos diagnósticos, né? Então, muitas vezes, né, como eu falei, esse paciente já vem encaminhado, ele já vem, né, descrito o que ele tem, né, pela dermato, já foi feito aí vários exames, mas é muito importante que a gente faça novamente, né, toda uma anamnese, pergunte do histórico desse paciente para a gente entender, né, se é uma alteração congênita, uma alteração adquirida, né, quais são os sinais clínicos que esse paciente está tendo, não é só prurido, não, ele está já tendo aí a apresentação de alteração neurológica, né? Então fazer um exame físico aí certinho e o que vai nos ajudar aí muito mais, né, para a gente entender qual tipo de cirurgia a gente vai fazer, né? A gente tem que se basear nos exames complementares, tá? Então eles são essenciais aí para nossa cirurgia. Falando um pouquinho, então, desses exames, né, a gente vai falar sobre parte de citologia, né, quando a gente tem aí parte de tumores, né, associados, né, formações, enfim, para a gente saber se são benignas, malignas, enfim. Cultura e antibiograma, tá? É muito importante que a gente faça, assim, antes do tratamento cirúrgico, para a gente, quando a gente for entrar no tratamento cirúrgico, a gente já saiba qual antibiótico a gente tem que fazer, né? A gente tem que passar, né? E às vezes esse paciente também precisa de tratamento prévio,
tá? Com antibióticos também, dependendo de como tá a evolução desse quadro. Em relação às radiografias de crânio, elas são importantes também, mas é um exame mais básico, né? Então, acaba tendo bastante sobreposição de imagens, né? A gente consegue ver um pouco de calcificação, de bula, mas realmente avaliar ali o trajeto desse conduto, ele não é tão certeiro, tá? Então, o ideal, o padrão ouro, realmente é a tomografia computadorizada, tá? Ela, sim, vai falar muito mais pra gente em relação ao acometimento, estenose, se tem aí já invasão de formação, né, de neoplasia, se tem, às vezes, lise, né, da bula, se também tá tendo acometimento do sistema nervoso central. Então, ela é o padrão ouro aí pra gente, tá? Outra coisa também, né, outro exame complementar que tá cada vez mais em alta, graças a Deus, é a videotoscopia, tá? Que ela vem nos ajudando muito aí, tanto para diagnósticos, tá? Como também adjuvante de tratamento, então, lavagens, né? Ela consegue, às vezes, fazer ali retirada de pólipos, consegue ajudar a gente a ter um diagnóstico melhor, né? Ela olha por dentro e avalia a parte de estenose, se tem ou não alteração de membrana timpânica. Então, ela é muito boa aí para nos ajudar nesses casos onde a gente precisa fazer aí alguma cirurgia de condutos, tá? Deixei aqui também o ultrassom e a ressonância, tá? Mas o ultrassom seria mais para estadiamento, pensando aí se a gente estiver lidando aí com formações, né? E ressonância se a gente estiver já com acometimento de sistema neurológico, aí seria aí o exame ideal. Então, como que a gente decide aí sobre as possíveis técnicas cirúrgicas? A gente precisa avaliar corretamente qual que é o grau de comprometimento que esse paciente está apresentando, né? Se ele já tem aí uma gravidade maior do quadro, uma estenose, né, mais grave, se é possível ou não, né, a reversão desse quadro. Não, ele já está aí com estenose, né, por todo o conduto, tanto vertical quanto horizontal, né, já tem acometimento de bula. Então, a gente vai precisar fazer uma ablação total, não vai dar para fazer só essa técnica, né? Ou a gente associa, né, toda essa avaliação, então, observando os exames de imagem, né? Como eu falei, eles são essenciais, né? Esses exames complementares de imagem. Então, a gente precisa avaliar direitinho para entender, fazer essa boa avaliação e avaliando o paciente também, se ele apresenta também alterações neurológicas. Então, tudo isso vai fazer com que a gente decida, né, qual que é a melhor conduta a ser tomada. Agora sim, falando sobre ela, né, a técnica de ressecção, então, lateral do conduto auditivo. Também, como eu disse para vocês, né, descrita como areação, como técnica de ZIP, que nada mais é do que a remoção lateral da parte externa do conduto vertical, né? Então, a gente faz essa abertura para que possa ajudar o paciente no tratamento. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue ter uma abertura maior do canal horizontal, permitindo aí uma maior ventilação, uma maior drenagem, né, facilitando a aplicação de medicação. Então, ele é adjuvante de tratamento, tá certo? E as indicações, tá? A gente tem que pensar anatomicamente, né, que geralmente esses pacientes que vêm pra gente são com aquelas orelhas mais pedunculadas, né? Então, né, os cockers, muitas vezes os pacientes também braquicefálicos, que têm muitas dermatites, né, aqueles atópicos, Dash Round, Bacê. Então, esses pacientes costumam, né, ter essa orelha, então, mais pedunculada, deixando a região ali mais abafada, então menos ventilada, mais úmida e possibilitando aí a proliferação de mais micro-organismos, né? Então, são pacientes que costumam ter aquelas otites crônicas recorrentes, e aí muitas vezes, né, formam aí hiperplasias, né? Claro, tem que ser nessas indicações hiperplasias mais leves,
né, mais superficiais, né, pólipos restritos, então, a essa região lateral do conduto, tá? E também casos de otite crônica que não são responsivas ao tratamento, mas também que não tem já uma grande estenose, né? Às vezes, estenose bem discreta, a gente consegue aí fazer o procedimento e esse paciente ter um melhor tratamento. Agora, as contraindicações, tá? Então, quando a gente tem uma estenose, uma hiperplasia grave do conduto horizontal, esse conduto está fechado, não adianta a gente fazer uma abertura para que ele fique exposto, sendo que ele também está estenosado, certo? Infecções graves já em ouvido médio, animais com hipotiroidismo ou seborreia idiopática primária. Por quê, gente? Esses pacientes produzem aí uma maior quantidade de cera, tá? E essa cera aí, ela vai causando maior inflamação, então a gente não vai conseguir fazer um bom tratamento, tá? Às vezes, esses pacientes precisam aí ser submetidos a outros tipos de técnica, tá? E também aí as doenças hiperplásicas que são obstrutivas, né? Então o canal ali já está obstruído. Não adianta a gente, né, só abrir ali uma porção que ele vai continuar obstruído, né? Então a gente não vai conseguir fazer um bom tratamento dessa forma. E aí sim vai ser indicado, né, outras técnicas como, por exemplo, a ablação aí de conduto. Tratamento pré-operatório, tá, gente? Por que isso é importante, né? Lembra que eu falei com vocês sobre a cultura e antibiograma? Quando a gente já faz uma cultura e antibiograma, né, antes da cirurgia, a gente já consegue ver que tipo de bactérias tem ali, fungos associados, né? Para que a gente já inicie o tratamento e até quando a gente for fazer, né, após, a gente já saiba quais antibióticos usarmos, certo? E aí, geralmente, então, a gente tem aí as bactérias, né, os estafilococos como os mais comuns, as bactérias mais comuns, e associados aí fungos, né, então a malacésia como fungo mais oportunista, tá? Mais graves a gente tem aí as bactérias, né, então pseudomonas e enterococos, né, que são bem mais difíceis aí de serem tratadas, tá? Então, por isso a importância aí da gente fazer a cultura e antibiograma e entrar com o tratamento correto, né? Não ficar entrando com um monte de antibióticos aí, que às vezes, né, o paciente é resistente, né? A bactéria já está resistente e não vai funcionar. Então, tudo isso vai contar para que a gente tenha, né, melhor tempo, uma melhor limpeza e aplicação aí correta, né, das medicações e ele entre em cirurgia, né, até para que a gente faça ela com uma menor contaminação. Agora, iniciando então aqui falar sobre o tratamento cirúrgico mesmo. Então, pessoal, para fazer a ressecção lateral do conduto, a gente coloca uma pinça nessa região aqui, uma pinça hemostática, para a gente identificar a porção aqui do conduto vertical, tá? Para a gente entender até onde ele vai. E aí vamos traçar, então, né? Vamos fazer 2 incisões paralelas a esse conduto, tá? E maior do que o conduto vertical, tá? Mais ou menos aí 1,5 vezes, né, o tamanho desse conduto vertical, para que tenha uma sobra. Então, a gente faz essa incisão cutânea, tá? Retira essa porção. E aí sim, a gente vai fazer a abertura aqui do canal vertical, novamente paralelo, tá? Tomar cuidado para não ir fazendo como se fosse um V, né? Tem que ser ali paralelo, para não acabar tirando totalmente essa porção, esse flap cartilaginoso, porque a gente vai utilizá-lo para que a gente consiga manter, né, esse orifício aí do conduto horizontal aberto. E aí sim, a gente tira um pouquinho do excesso aqui dessa parte que a gente rebateu desse flap cartilaginoso, então aqui é o conduto vertical, rebate esse flap, então cartilaginoso, retira o excesso. E aí sim a gente faz as suturas, então em pontos simples separados, usando o fio absorvível monofilamentar, né? Cartilagem, pele, por toda a extensão,
E esse fica o aspecto final, então os pontos, né, todos ao redor, e aqui a abertura do canal horizontal. Essas imagens, pessoal, é de uma cirurgia que foi realizada aqui no hospital público, tá? Então, como vocês sabem, a gente pega bastante casos muito legais aqui no hospital e não sei se vocês sabem dessa parte, mas, né, quem faz, principalmente a pós-graduação aqui com a gente, tá? Tem a oportunidade de estagiar durante os 2 anos do curso no hospital, tá? Sem horário determinado, né? Então a gente está com o hospital aí 24 horas, então podem vir à vontade para fazer estágio, para acompanhar os cirurgiões, né? Os contratados, os residentes, tanto nos atendimentos quanto nas cirurgias, muitas vezes poder auxiliar também, né? Nessas cirurgias, então isso é muito legal, então venham fazer parte aí da nossa especialização, que além de vocês aprenderem muito, vocês ainda podem fazer todo esse acompanhamento com a gente, tá? Então, esse caso foi, o paciente teve aí uma estenose, tá? Tá vendo, gente? Bem aqui superficial, tá? A gente, claro, né, não sabe o quanto estava estenosado, por isso a importância dos exames complementares, e aí a gente viu que era só realmente mais superficial aí no conduto vertical, então que era possível a gente fazer uma abertura e poder melhorar aí a ventilação, né, a drenagem desse conduto. Então aqui a gente fez, né, foi feita as 2 incisões paralelas, né, as incisões cutâneas. Aqui colocado a pinça, como eu falei para vocês, a pinça hemostática, para delimitar o tamanho do canal vertical. E aí, então, aberto lateralmente, aqui paralelamente, o canal vertical. E abrindo aqui, nessa imagem, a gente consegue ver o canal horizontal. Tá vendo aqui na setinha, apontando, mostrando onde está o canal horizontal, e aí sim a gente faz as suturas, então, pontos simples separados, né, mantendo aí a abertura desse canal. Esse outro exemplo também foi assim, tá? Aqui essa estenose era pior do que a anterior, né? Ainda não tinha como fazer nenhum tratamento, não tinha abertura nenhuma nesse caso, tá? Ele é totalmente estenosado, porém era uma estenose somente superficial. Então foi feita tranquilamente aí essa cirurgia de ressecção lateral do conduto auditivo e abertura aqui do canal horizontal, possibilitando aí o melhor tratamento para esse paciente. Pós-operatório, né? Então, novamente a gente faz uma cultura em antibiograma, né? Avaliar se o antibiótico que a gente está fazendo tá dando certo. Controle de dor, colar protetor. Não é para, claro, né, como eu falei para vocês, a cultura antibiograma, né, a gente faz anteriormente, a gente vai entrar aí com o antibiótico e aí a gente, né, continua fazendo esse acompanhamento, tá? E em relação aos prognósticos, tá? Eles vão ser favoráveis, gente, quando a gente iniciar, né, quando a gente tiver já numa doença em estágio inicial, a gente faz o tratamento cirúrgico e a gente faz a manutenção desse tratamento. Então, a gente trata a causa base, a gente faz o acompanhamento desse paciente, né? Então, isso sim, a gente tende a ter aí um prognóstico muito mais favorável. Agora, quando esse paciente tem lesões proliferativas, infiltrativas, né? Ou a gente tem aí obstruções, né, mais graves, né? Que vão aí às vezes evoluindo, a gente não faz a continuação do tratamento, né, não faz o tratamento de causa base, muito provavelmente, né, vai continuar a inflamação, vai continuar aí a estenosar, e aí muitas vezes a gente precisa, né, após um tempo, associar a ablação total do conduto auditivo, tá? Então, assim, o tratamento clínico, gente, é imprescindível. E, então, o que ficou de importante, né, principalmente para vocês entenderem em relação a essa aula, as indicações,
a técnica, mas também que esse, então, não é um tratamento curativo, tá? Ele é um tratamento adjuvante, então ele vai ajudar, ele vai facilitar para que a gente continue fazendo o tratamento. Esse paciente precisa continuar sendo acompanhado, ele precisa continuar sendo tratado para que ele se mantenha bem, para que a gente não tenha a continuação de formação aí alta de cerúmen, para que não tenha mais inflamação, aumento da estenose e aí tenha que evoluir, como a gente falou no slide anterior, para um prognóstico aí desfavorável, né? Para evoluir para uma ablação total desse conduto. E é muito importante, gente, que a gente converse, que a gente oriente esse responsável, né? O responsável é o tutor, claro, desse paciente. Então, ele precisa saber que esse não é o tratamento que vai curar. Então, fez a cirurgia, pronto, não precisa fazer mais nada. Não, ele precisa estar ciente que isso é uma parte, isso vai ajudar no tratamento e não curar o paciente, tá certo? É isso que vocês precisam entender e precisam passar para esse responsável, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, né, deixa um like para mim, por favor. E deixei também aqui novamente o meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir, acompanhar, também tirar dúvidas, tá? Podem deixar tanto aqui nos comentários ou também me mandar, que a gente conversa sobre casos, né? Sobre essas técnicas e a gente vai tirando as dúvidas por lá, tá bom? Espero vocês. Aí a gente se encontra aqui na Anclivepa São Paulo. Beijos, boa noite. Olá, meu nome é Alessandra Guese. Eu sou formada há aproximadamente 1 ano em Medicina Veterinária, sou de Curitiba e hoje eu estou concluindo o último módulo de cirurgia de cães e gatos aqui na Associação Anclivepa de São Paulo. Bom, eu sempre ouvi falar muito bem da Anclivepa São Paulo e vou dizer para você que era um sonho que eu almejava, ter condições de vir até São Paulo para aprender com pessoas que têm renome e são muito bem reconhecidas dentro do país e até fora. Eu acho que o que mais me impactou aqui no curso foi a cordialidade com que os professores tratam todos os alunos sem distinção. Eles estão sempre muito disponíveis, seja pessoalmente, seja através de conversas pelo WhatsApp. Então eu me senti muito acolhida e muito respaldada nas minhas dúvidas. Eu recomendaria esse curso na Anclivepa São Paulo porque esses foram os 2 melhores anos da minha vida. Foi de muito aprendizado, foi de muito conhecimento, troca de conhecimento, um networking muito importante e que com certeza me fará garantir bons resultados nas minhas cirurgias. Eu saio daqui muito satisfeita com tudo que eu aprendi. O sentimento é de saudade, né? Eu acho que a gente, além de todo o aprendizado que a gente tem aqui, a gente faz muitos bons amigos, né? Então dá até um nozinho na garganta aqui de imaginar que esse curso acabou. Para dizer bem a verdade, agora a minha única dúvida é saber qual o próximo curso que eu vou fazer para não me desvincular com a Anclivepa.